Olá! Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre programa nutricional e gamificação no atendimento infantil. E para isso a gente vai ter uma convidada super especial para a gente ter um bate-papo aí a respeito sobre o que é e o que não é programa nutricional, como fazer isso com as crianças. Na hora que eu vou, oferecer esse serviço, como que eu ofereço? É mais para as crianças? É mais para os pais? Como que é isso, né? A ideia aqui hoje vai ser trazer algumas questões e discutir isso com vocês, para que vocês possam, aí, durante esse ano de 2021, fechar mais e mais programas nutricionais, tá certo? E bem, a gente tá fazendo essa série de lives, né, que é um aquecimento para o workshop Descomplicando Atendimento Infantil. Então o workshop, ele vai começar no dia 22 de março, vocês podem se inscrever depois lá na nossa bio. E aí, vale dizer que todos os dias, até o dia do workshop, a gente vai ter aqui às 19 horas lives com convidadas, tá certo? Que são referências aí nos assuntos que a gente vai tratar com elas. E hoje temos aqui, tô vendo que a nossa convidada já está por aqui, vamos colocá-la para dentro da live. Vamos lá. Hoje nós temos por aqui uma convidada que eu tô muito animada, tô com saudade dela, aliás, de vê-la pessoalmente, que já faz tempo. Oh, E aí, Ma? e aí, Carolzinha? Tá tudo bem, Flor? Tudo, vou colocar um filtro pra ficar mais bonitinha, que eu não sou boba. Ah, pode colocar o filtro. Fique à vontade, fique à vontade. Por favor, Má, se apresente para o pessoal aqui que ainda não te conhece. Eu acho difícil alguém te conhecer, né, Marcela? Mas vamos lá. Para quem ainda não conhece a Marcela, vou deixar ela fazer as honras aí e contar um pouquinho sobre o que ela faz. Boa noite, Nutris. Prazer, eu sou a Marcela, também sou nutricionista. Eu comecei a empreender dentro da nutrição para falar com nutricionistas em 2017. Na verdade, em 2016 eu comecei a produzir conteúdo para nutricionista na internet. Em 2016 eu cheguei por causa do Numax, né, que é o nosso software de atendimento. Eu falo que o Numax não é um software, né? Ele é um consultório online. Eu tinha um software lá que meu marido tinha construído para mim, na época ele era meu namorado, e a gente falou assim, nossa, isso não pode parar aqui, né? E aí a gente eu comecei a produzir conteúdo para nutricionista na internet para eu poder me aproximar e apresentar para elas a possibilidade do software. E aí depois acabou que eu cheguei na gamificação, comecei a falar muito sobre isso desde 2017 que eu produzo conteúdo na internet sobre gamificação aplicada à nutrição, que para mim foi uma grande virada de chave. E aí a gente vai conversar sobre isso hoje. Tô animada, aliás, pra pergunta. E estamos aí ajudando as Nutris. Olha, já tem gente do time do Max, Ana Lu. Gente, tô vendo que tem um monte de gente que eu conheço aqui. Boa noite, sejam muito bem-vindas. Eu e a Carol, a gente compartilha muitas alunas, né, Carol? Sim, compartilhamos mesmo. Você estava falando do Numax, né? Eu abri a caixinha de perguntas. Deixe minhas dúvidas sobre o programa nutricional e gamificação. E o pessoal perguntou do Numax. Então, uma outra vez a gente vai ter que fazer aqui uma live só para falar de Numax para a parte materno-infantil que o povo quer saber. Eu recomendo sempre ele, mas eu acho que aí vale a gente uma hora destrinchar tudo que vocês estão fazendo aí para a área de infantil, né? E também gestação. Vamos lá, aí, com certeza. Eu estou aqui fazendo toda essa série de aquecimento e pensando como é que a gente pode ajudar aí as nutricionistas materno-infantis. E quando eu pensei em você, eu falei, poxa, tem duas coisas que eu quero muito, assim, que a Má possa dividir aqui, que é a trajetória dela com a elaboração de programas nutricionais, né? Você ensina isso, trabalhou com isso também. E como que a gente pode ir refinando um pouquinho mais os programas. Então, eu acho que para começar, a pergunta é, o que é e o que não é programa nutricional, Marcela? Boa, essa é a parte Pacote de consulta é programa nutricional? até arrepio quando vem me falar que pacote é programa nutricional. Gente, eu tô falando assim brincando, mas a realidade é que no consultório eu também fazia pacote de consulta e eu achava que era programa nutricional. Até 2013. 2013, nessa época eu trabalhava além do meu consultório, eu trabalhava numa operadora de plano de saúde muito grande. E eu tava ali, tipo, eu entrei como nutricionista clínica, aí depois eu virei referência técnica da nutrição, aí depois eu fui trabalhar com a parte de gestão e
por um tempo eu fiquei como especialista em promoção à saúde. E aí, uma das coisas que eu fazia era criar programas de promoção à saúde. E o primeiro programa que eu criei foi um programa para perda de peso. E quando eu entrei em contato com a metodologia, né, o que as pessoas consideravam para a criação de um programa de promoção à saúde, eu falei, ah, tá, entendi, isso aqui é programa. Aquela parada que eu fazia lá no consultório é um pacote de consultas, né? Que, tipo, o pacote de consulta é quando você pega um amontoado de consultas e aí oferece para o paciente, em vez de você fechar uma consulta, você pode fechar um pacote de 3 consultas, um pacote de 5, um pacote de 8. Eu tinha isso. E na real, e tem muita gente que dá desconto, e na real isso nem é bem visto pelo CRN, né? Tipo assim, um amontoado de consultas com desconto, o CRN encara como concorrência desleal. E isso não é programa nutricional. E às vezes quando eu vou avaliar, tipo, falando com as alunas, e aí elas falam que tem um programa, e eu vou ver, eu falo, mas isso não é programa, isso é um pacote de consultas. Então, assim, colocar um número de consultas e falar que isso é programa, isso não é programa nutricional. Então, assim, para criar, eu não sei se a gente já, tipo assim, já tô falando que não é. Será que já é para falar o que é? Pode emendar, pode falar o que é e o que não é, pode emendar. Tá, então isso não é. Então, o que é um programa nutricional? O que um programa de verdade, que é tipo o seu método de fazer? Eu acho que o primeiro ponto que todo mundo tem que ter na cabeça, se quer criar um programa nutricional, você tem que escolher um problema para resolver. Então, um programa nutricional, ele tem início, meio e fim, e ele é criado a partir de uma linha guia. E para você criar essa linha guia, você tem que ter clareza de para onde que você está levando as pessoas, né? Tipo, que você vai resolver ali? Então, uma vez que você definiu qual é o problema, então, sei lá, vamos puxar. Vamos dar exemplos de problema do nicho materno-infantil. Carol, me ajuda aí. Criança que não come. A criança não come. Precisa ajudar ela começar a comer. Maravilha. É um programa nutricional. Tá bem focado. Tem um problema claro para resolver. Então, vai participar desse programa as crianças que não comem, que têm dificuldade com comida. Aí entraria, tipo, seletividade alimentar, talvez? Seletividade, a recusa aqui que a Ana Lu falou. Maravilha. É um começo, entendeu? É definir um problema. Então, a Ana Lu falou, recusa alimentar. É um problema. Maravilha. Aí, depois que a gente resolveu, né, e definiu qual é o problema que a gente quer ajudar a resolver, aí a gente tem que pensar em quem tem aquele problema. Eu vejo um erro muito comum das nutris fazerem, é tipo assim, elas criam um programa, que o primeiro erro é, não sei nem qual que é o problema. Beleza, mas aí definir, né? Definir um problema. Aí o próximo nível de erro é assim, você não especificar quem é a pessoa que tem aquele problema. Então, no caso da criança, quais são as características? Como que é essa criança? Ela é de qual faixa etária? Como que é o dia a dia dela? Existem outros problemas? Qual que é o comportamento dos pais? Eu acho que quando a gente fala do materno-infantil, pensar no cuidador, né? E pensar na característica do cuidador é fator muito relevante também. Acho que a Má deu uma travadinha enquanto ela carrega aqui. E com certeza, isso tem realmente o pensar em quem é essa criança, né? Porque a gente pode ter uma recusa alimentar, por exemplo, uma criança que tem meses de vida, então uma criança na introdução alimentar que está tendo algum tipo de recusa. E a gente também pode ter uma criança com 2 anos de idade e que vai ter uma recusa. E os trabalhos são completamente diferentes, né? Acho que a Má caiu mesmo. Vamos ver se ela volta. Enquanto isso, eu vou falando aqui. E as questões são completamente diferentes, porque a criança que está ali com 8, 9 meses e está tendo uma recusa alimentar importante, uma criança com 2 anos com uma recusa alimentar, as situações são totalmente diferentes, ainda que seja recusa alimentar. A própria necessidade dos cuidadores, dos trabalhos com os cuidadores, né, também é diferente. Então, não é só quando a Má fala do problema. Deixa eu ver se eu consigo pôr ela aqui de volta. Aí.
Quando a Má fala do problema, além do problema, a faixa etária, então quem é essa criança e quem é essa família faz muita diferença. Aí, Má, voltou. Queriam me derrubar, mas eu voltei. Não conseguiram. Não Então, conseguiram. estava falando aqui para elas, né? Dentro dessa pegada da recusa alimentar, saber a faixa etária é realmente super importante, porque eu posso ter uma criança com uma seletividade, né, uma recusa com meses de idade, então na introdução alimentar isso acontece, e o programa vai se desenhar de uma maneira, e eu posso ter uma outra criança com 2 anos e meio, 3 anos, que começa com essa recusa e o programa se desenha de outra maneira, Exatamente. né? Então, às vezes a continue aí faixa, falando né? sobre isso. A fase da vida pode impactar. Tipo, por exemplo, você pode ter uma criança numa faixa etária que precisa trabalhar, que está com sobrepeso ou obesidade. É diferente, em cada faixa etária vai ser de um jeito diferente, talvez, que você vai abordar, né? Como você vai tratar com os familiares também. Eu acho que é isso, assim, principalmente no público materno-infantil. Não dá para pensar só a persona, a criança. A gente tem que pensar nos dois. Tipo, pensar na criança e pensar nas características do cuidador também. E o que eu tenho que fazer em relação ao cuidador. Qual que é o meu comportamento frente ao cuidador? Quais são os erros comuns cometidos por aquele tipo de cuidador, sabe? Eu acho que é uma coisa dupla. Uma coisa é você fazer um programa nutricional para adulto. Eu acho que uma peculiaridade do público infantil é sempre considerar os dois. E eu falo considerar os dois. Porque dois. a responsabilidade, né, tá ali com os pais. Exatamente. Mas também não dá para criar um programa para os pais, né? Senão aí eu acho que entra a sua parte, né, de trabalhar com o lúdico, envolver a criança no tratamento, que eu acho que você fala bastante sobre isso também, as ferramentas de coaching que você usa aplicadas para as crianças. Então, o lúdico, trazer a criança também não dá para ignorar que ela é o sujeito principal do negócio, né? Não dá para, tipo, tirar a criança, sabe? Tirar totalmente ela de cena. Ela é peça fundamental do processo também. Com certeza. Eu falo que desde a introdução alimentar, quando ainda o nosso trabalho, com certeza, está mais focado com os pais, ainda assim a criança faz parte, né? Ainda assim eu vou ter que escutar de maneira ativa aquilo que a criança diz, não verbalmente, mas de outras formas. Então, na minha perspectiva de trabalho com as crianças, a criança sempre faz parte, porque no fim, quem vai comer é ela. Então, os cuidadores promovem o ambiente, mas eu também trabalho com a criança porque eu considero que ela é um ser participante, né? Eu vejo bem assim. E aí, mas você estava falando, né, trazendo... Na verdade, você trouxe ali algumas questões do tempo. Quais as dificuldades desses cuidadores? O que acontece com eles? Quais são os problemas que eles enfrentam? E aí eu acho que a gente entra um pouco no estudo do que a gente chama da persona, né? O que é que esse cuidador está sofrendo e, portanto, também a criança, para poder desenhar esse programa. Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, sobre o que você usava para pensar nos programas quando você desenhava por aí, o que você acha importante o nutricionista pensar na hora que ele vai decidir esse caminho. Tá. Eu acho que, assim, uma atividade que é bem resolutiva para você pensar no passo a passo desse caminho. Antes de eu entrar nisso, só quero falar uma coisa que a Ana Lu falou assim. Não dá para ter programa pronto, né? É o mais personalizado possível. Depende, Ana Lu. Você pode ter uma estrutura e adaptar ela ao longo do caminho. Então, preste atenção nessa dica. Aonde você quer levar? Para onde você quer levar essas pessoas? Nossa, Má, você falhou toda pra mim. Deixa eu ver se foi meu foninho aqui. Peraí. Vou tirar ele. Fala de novo, Flor. Tá. E aí, rolou? Tirei porque acho que deu um pau aqui. Você ficou, de repente você tava só assim. Tá bom. Então, assim, uma vez que você definiu qual é o problema e definiu quem são as pessoas envolvidas, aí você vai pensar. Você tem que fazer 2 exercícios. Um é você com a cabeça de nutricionista. Então, assim, como você com a cabeça de nutricionista enxerga que é o passo a passo para resolver esse problema? O que o cliente ideal, né? A pessoa que, tipo assim, que faria tudo perfeito,
o que que ela precisaria fazer? Ah, ela precisa trabalhar com a organização, aí ele precisa experimentar mais alimentos, a família tem que ter um planejamento do cardápio, a mãe, ela precisa estar mais disposta a testar, a mãe talvez tenha que mudar tal comportamento. Então, você vai listando tudo que você acha que é importante acontecer, né? Como se fosse uma jornada perfeita. Uma vez que a família maravilhosa que botaria tudo que eu quisesse em prática. isso, a família é perfeita, tipo assim, você esquece tudo e pensa no caminho perfeito, tá? Você como nutricionista ali. Aí, beleza. Fez isso, a gente tem que entender uma coisa. Toda prescrição, ela gera uma dor de execução. Toda prescrição, ela gera uma dor de execução. A gente nunca pode ignorar isso. Todas as vezes que eu construo um plano alimentar ou que eu estou prescrevendo algo para alguém, essa live, por exemplo, pode ser considerada como uma prescrição. E quando você for para casa para executar, quando você for tirar a ideia do papel para executar, vai existir uma dor da execução. Porque se não existisse a dor da execução, as pessoas já teriam feito. Tem muita gente que sabe o que precisa fazer e não faz, porque simplesmente não consegue vencer a dor da execução. E a gente nutricionista, um nutricionista que é de fato um nutricionista que a gente fala, né, que é um nutricionista impulsionador de resultado, ele não se preocupa só com a prescrição. Ele se preocupa também em criar soluções para as dores da execução. Então, é como se você tivesse assim, de um lado, você tem a prescrição. E aí, do outro lado, você tem que criar quais são possíveis soluções para cada dor da execução. Porque é isso, né? Tipo, é essa antecipação do que vai gerar de dor e o que eu posso criar de solução que vai te dar ferramentas, ideias e argumentos para trabalhar dentro do seu programa nutricional. Então, uma vez que você sabe qual é o passo a passo, em cada consulta do programa ou em cada intervenção que você fizer, você vai escolher um tema principal, né? Uma dor para trabalhar, e junto com ela, você vai pensar em soluções para as dificuldades para trabalhar ali com aquele paciente. Então, vamos lá, Carol, me ajuda aí a dar um exemplo prático disso. O que você consideraria, por exemplo, Vamos lá, agora vamos seguir na criança que não come, né? Uma criança com seletividade alimentar. Eu acho que uma das orientações, uma das prescrições assim mais tradicionais que rolam é aproxime a criança dos alimentos, leve para a cozinha, leve à feira, deixa ela cozinhar com você. E aí na hora já me vem aquela dor que é o que elas mães realmente falam, mas eu não tenho tempo para a cozinha. Se eu sozinha já gasto um tempão, imagina se eu levasse a criança junto. Não tem, Nutri, não tem tempo. Então, outra, próxima, sabe? Essa aqui eu acho que é clássica aí para quem atende seletividade alimentar. E aí? E aí, o que a gente pode fazer? Como que a gente pode simplificar isso? Eu acho também que tem hora que a gente tem que trazer as pessoas para a realidade e mostrar para ela que, tipo, ela não precisa ser perfeita, né? Eu acho que a gente pode trabalhar com o paciente em níveis de dificuldade. Então, assim, beleza, não dá para você fazer isso todo dia, não vai rolar mesmo. Nossa, tem dia que sua vida, eu imagino como que deve ser. Mas e aí, qual que é o primeiro passinho que ela pode dar? Então, eu acho que a gente tem que ir escalonando e desafiando a família aos poucos. Tipo assim, o que ela dá conta agora, sabe? Qual que é o primeiro passo dessa pessoa? E isso pensar desse jeito, por si só, já é uma excelente estratégia de abordagem. Porque eu tô dando um desafio para a pessoa que é do tamanho do que ela consegue cumprir. Isso é uma coisa muito excelente, porque a gente trabalha com alta eficácia. Então, assim, alta eficácia é o quanto aquela pessoa acredita que ela é capaz de fazer algo. Então, se você foi lá, fez uma prescrição e ela acha que aquilo é impossível, é nosso papel dar um passo para trás e pensar, tipo assim, não é que é um passo para trás, né? Porque parece que a gente está retrocedendo, mas é pensar assim, show, qual que é o primeiro passo para a execução disso, né? Qual que é o primeiro passo para a execução disso? E aí a gente vai e trabalha
com aquele primeiro passo. Aí entra até a gamificação, que eu amo de paixão, porque eu acho que a gamificação, o uso correto da gamificação, ela ajuda muito em minimizar a dor de execução. Quando eu, por exemplo, identifico essa dificuldade, eu consigo criar uma missão para o meu paciente, né? Que ele sai de lá com algo a fazer que eu desenhei junto com ele, que ele está participando disso, não fui eu que simplesmente ditei e ele vai lá e vai fazer, ele participa, ele entende, ele descobre o que é possível ali, e à medida que eu vou executando, ele vai executando, eu vou aumentando meu grau de dificuldade, eu vou elevando, né? E o programa nutricional, ele te permite fazer isso. E aí essa estrutura, né? E é muito interessante quando você fala disso, do ir grau a grau, né? A gente passando o que seria, eu imagino, as fases ali na gamificação e tudo mais, é que eu chamo bastante das ações que a gente vai dando, que são realmente do tamanho que a família consegue fazer. Aquela ideia, pelo menos na nutrição materna infantil, eu acho que se difundiu muito aquela ideia da meta fácil, meta média e meta difícil, né? E aí eu sempre falo, mas é fácil, média, difícil pra quem? Isso é uma parada importante. Pra quem é sempre uma pergunta muito relevante. Exatamente. E às vezes a gente não veste necessariamente o sapato do outro. E aí fica colocando esses tamanhos de dificuldade que não necessariamente é a dificuldade da criança e daquela família. Então, quando você fala do programa nutricional, a gente realmente conseguir entender quais vão ser essas dificuldades e os avanços, eu acho que vai muito de encontro com o que as famílias passam. E aí, Ma, eu vou puxar a sardinha aqui para um lado de entender, ok, se eu for utilizar dentro desse programa nutricional, né, a gamificação, se eu for utilizar ações para direcionar essa família, é sempre, como que eu vou dizer assim, é quadradinho, eu não posso sair do script. Se eu programei no encontro 1 isso, no encontro 1 tem que ser isso, no 2 tem que ser isso. Como que é? Porque às vezes eu sinto que o pessoal se engessa na programação. Queria que você falasse um pouco disso. Não tem que ser assim. Eu acho que é muito importante ter um plano, porque, lembra, a gente definiu qual é o problema que a gente vai resolver, a gente pensou nos passos que a gente precisa fazer naquela família perfeita, quais seriam os passos para resolver esse problema, a gente levantou quais são as possíveis dificuldades, e assim, a gente pode seguir um caminho, mas cada paciente é único, cada família é única, e isso não significa que a gente pode mudar as peças do jogo. Eu acho que assim, isso vem da sensibilidade do nutricionista que está acompanhando, entender que às vezes ela vai precisar reajustar aquele desenho. Mas isso não significa que ela vai, tipo assim, vou pegar esse meu programa que eu construí, que eu pensei, e vou jogar fora, e aí eu tenho que fazer sempre uma coisa nova de novo, e aí sempre eu tenho que... Ah, não, o programa profissional dá muito trabalho, porque, tipo, eu quero fazer extremamente personalizado, senão eu não tô sendo personalizada, e não. Então a gente tem que parar de romantizar essa parada do extremamente personalizado, porque eu posso ter um guia e eu posso adaptar esse guia. Inclusive, o que eu vou propor para cada família, por mais que eu esteja trabalhando dentro de uma temática, a minha proposta ela pode ser personalizada para o momento que aquela família está vivendo. O que eu vou propor para a família, por mais que seja dentro de um tema, pode ser diferente de uma família para outra. Mas, assim, eu acho que é importante ter esse norte, porque isso é um benefício muito grande, inclusive, em relação a posicionamento. Quando você escolhe um problema, né? Você foi lá, fixou sua bandeira naquele problema. E você vai acumulando horas de experiência sobre aquilo. Então, quanto mais você faz, mais você vai ter facilidade em pensar em soluções para a dor da execução. Consequentemente, mais você ajuda aquelas pessoas. Quanto mais você ajuda, mais elas têm adesão, mais elas têm resultado. Quanto mais seu paciente tem resultado, mais você se torna referência. É tipo eu falar assim, eu vou na Carol porque eu sei que meu filho que está com problema para comer, a Carol resolve esse problema aí. Então você é reconhecida por ser a nutricionista que resolve aquele problema. E às vezes a gente vai dando tiro para tudo quanto é lado e a gente não se permite ficar extremamente boa em uma coisa, sabe? E isso às vezes faz a gente caminhar mais devagar. Então,
eu não tenho que ter um programa nutricional para cada coisa. E você não tem que se limitar a apenas esse problema. Mas eu sou super a favor de escolher um programa, focar nesse programa. Isso não significa que você não pode atender outros problemas no seu atendimento individual e tal, mas que você trabalhe no desenvolvimento do seu método, sabe? Daquele problema que você vai ser, tipo, desculpa a palavra, você vai ser foda em resolver, que você vai ser a referência, você vai ser a pessoa que todo mundo, na hora que falou desse problema, imediatamente vão pensar em você. Né? Uma coisa que a gente faz de forma consistente, por que eu fiquei tão conhecida na nutrição com a gamificação? Porque eu fui muito consistente na produção de conteúdo disso. Então, às vezes fala de gamificação, as pessoas associam, Marcela. Por quê? De tanto que eu fiz. De tanto que eu fiz aquilo. E é a mesma coisa que acontece. E é a mesma coisa com você, né, Carol? Você tá lá, tá fazendo, tá plantando, tá criando seu jardim, fazendo florescer. Tem todo um enredo por trás disso. Imagina se você ficasse, tipo, cada hora falando uma coisa diferente. Sim, e isso eu acho que é tão dentro do materno-infantil, né? Porque se a gente fala nutrição materno-infantil, é um nicho já. Então, às vezes, a gente esquece que é uma fase que dura muito. Você pega desde as tentantes, dá pra você trabalhar com nutrição materno-infantil desde o casal que tá querendo engravidar. Aí tem as gestantes, tem a amamentação, introdução alimentar. Aí você pega a faixa etária desde pré-escolar, escolar, adolescente. E dentro disso tudo ainda tem uma série de problemas que você pode resolver, né? Alergia alimentar, obesidade, diabetes, colesterol, seletividade e um tanto de outras coisas. Então, ainda que nutrição materna e infantil seja nichado, eu falo bastante disso aqui com as alunas também, né? Dentro disso tudo, qual que vai ser a tua bandeira? Qual é aquilo que mais você, né, ou sente afinidade, ou você mais tem vontade de fazer, que você vai comunicar em maior escala mesmo? Pode ser que você atenda uma ou outra coisa que está fora daquilo, se você tiver competência para atender? Pode. Mas não é isso que você está buscando atrair, não é necessariamente nesse público que você está se posicionando. E naturalmente essas pessoas, eu acho que crescem sim numa velocidade maior, como você falou, e passam a ser reconhecidas mais rápido do que quem fica com o nicho todo muito aberto, assim, né? E no programa nutricional a gente entra nessa pegada do nicho, porque não dá para pensar num programa nutricional para nutrição materno-infantil. Exatamente, exatamente. Não dá para você. Se você criar um programa nutricional muito amplo, seu programa vai ser genérico. Ele vai acabar virando um pacote de consulta, sabe? E isso não cria diferencial. Isso não cria, tipo, quando um programa nutricional é forte, ele acaba virando uma marca, sabe? Tipo assim, as pessoas, elas começam a desejar participar daquele programa. Porque ou já viram outras pessoas falando e aquele negócio vai ficando forte. E isso, tipo assim, fortalece muito o posicionamento do nutricionista também. E se para o consultório, de forma geral, o nicho é importante, para programa nutricional, se você não definir claramente o problema que você resolve, você não tem um programa nutricional. Você tem consultas e, tipo assim, é genérico. Não tem uma coisa clara, sabe? Tipo, vou resolver isso, que aí no final eu sei se eu resolvi ou não. O programa nutricional, ele tem princípio, meio e fim. Isso é muito bom, isso é muito forte. Porque às vezes dentro da consulta, quando a gente fica lá na consulta avulsa, às vezes para o paciente fica algo muito distante, tipo, parece que nunca vai acabar. E muitas vezes ele não enxerga o progresso dele. Dentro de um programa nutricional, principalmente se a gente vai trabalhando com os elementos da gamificação, né? Por exemplo, eu vou colocando fases, eu vou dando missões, fica muito mais fácil para a pessoa enxergar a evolução dela, sabe? E isso é muito legal, porque vai alimentando nas pessoas essa sensação de progressão, de evolução. Elas começam a falar para as outras, né? Gera mais burburinho, gera mais sensação de realização. E aí elas vão aderindo mais, vão fazendo mais e vão ter mais resultados, né? Com certeza. Eu acho que isso entra dentro de uma dúvida que teve aqui. Eu ainda não entendo bem o que é o programa nutricional e o conjunto de consultas, né? O programa nutricional, ele tem onde você vai chegar, né? O que seria a meta final ali, para onde eu vou levar esse paciente. Imagina que se você fosse, me corrija se eu estiver errada, né? Na sua forma de pensar, mas eu penso assim no programa nutricional. Imagina que você vai viajar para Disney.
Então, se você vai para Disney, tem uma série de coisas que você precisa fazer para se preparar para ir para Disney. Você precisa, né, tirar seu passaporte, comprar a passagem, decidir hotel, os parques que você vai, fazer a sua mala, ver como que vai ter o tempo, né? Tem uma série de pontos que te levam para Disney. E o programa nutricional, ele estrutura isso em passo a passo. Então, ele não vai falar assim, opa, vamos lá, Disney hoje. Ele vai falar, ó, fase 1, né? Ponto 1, a gente hoje vai trabalhar o tirar o passaporte. Então, na nutrição, né? Hoje a gente vai começar trabalhando, por exemplo, aqui para nutrição materna infantil, estilos parentais com os pais. A gente vai começar entendendo que cuidador é esse, como é que você quer educar o seu filho. Tá, próximo passo. Agora vamos entender quem é essa criança. Aí vamos fazer uma atividade com eles de aproximação com o alimento. Vai ser primeiro com um alimento, depois vão ser com dois. E aí você vai evoluindo isso até onde você quer chegar. Aqui no caso aí do exemplo que a gente estava usando, é a criança que quer comer. Agora, quando você pega um apanhado de consultas, a gente vai fazendo um retorno, e outro, e outro, e outro, e vai trabalhando ali em cima daquelas demandas aleatoriamente. Assim. Acho que essa é uma das E de forma das mais diferenças. passiva, né? Eu acho que uma das coisas é muito mais passivo. Aqui no caso, a gente já faz um planejamento, já faz um desenho. Esse exemplo seu é ótimo. Inclusive, teve uma vez que eu fiz um vídeo que eu falando que nós somos como guias de viagem. E que o programa nutricional é tipo, é exatamente, a gente está muito alinhada nessa visão aí. É exatamente isso. Quando você está ali fazendo as consultas avulsas, você tem uma. Muitas vezes, assim, a gente se coloca numa postura muito mais reativa do que ativa, sabe? No processo da pessoa. Reativa por quê? Você vai trabalhando, né? Propõe, faz a sua avaliação, sua análise, propõe, aí vê como o paciente vai responder, aí você vai, na próxima consulta você pensa o que que você vai fazer, corrige e tal, mas não tem um caminho desenhado, não tem um destino trilhado. A pessoa, ela, tipo assim, não tá alinhado com quem é que vai participar. Então, se eu sei claramente que eu levo as pessoas para Disney, quem não quer ir para Disney não entra pro meu programa, entendeu? Então, tem esse alinhamento todo. Quando a gente faz consulta avulsa, é mais abrangente, é mais genérico, não tem esse alinhamento. E eu não estou falando que tem certo ou errado, mas existem benefícios de se trabalhar nesse formato de programa nutricional. E um deles é você conseguir ser mais proativa, principalmente em relação à solução do que é dor de execução para o seu paciente. E isso faz com que você aumente a adesão, enfim. Com certeza. E assim, eu imagino que a maior parte de quem está aí ouvindo a gente é da nutrição materno-infantil, né, e tudo mais. Mas eu vejo que na nutrição materno-infantil faz muito mais sentido ainda, assim, é quase gritante o sentido de ter um programa, porque a gente precisa de tempo com as crianças, né? As crianças estão aprendendo. Então, eu falo que se mudar o comportamento de um adulto já tem os seus desafios, se mudar de uma família inteira tem mais ainda, porque é um alinhamento entre o que a mãe quer, entre o que o pai quer. Aí tem a criança menor, às vezes você está trabalhando, mas tem um irmão mais velho que mora na casa. E no final das contas, isso precisa ser considerado. Então eu vejo que na nutrição materno-infantil, a maior parte dos casos, eles vão precisar de um acompanhamento. É um ou outro que vai ser um momento pontual mesmo. Por isso os programas eu vejo fazendo muito sentido, porque a gente organiza essa rota, né? A gente organiza para onde vai e como vai. E aí, Mar, eu queria que você falasse um pouquinho dessa parte da gamificação nos programas nutricionais, né? Os elementos que podem ser utilizados, como que é? Conte aí. Olha só, tem um ponto aqui que eu acho legal de falar, que a Arci Nutri perguntou. Quantidade de encontros nesse programa. Tem um número ideal ou depende de cada família? Isso aqui vai depender muito, não é nem da família em si, mas vai depender de qual é o problema que você está colocando para resolver. Mas eu tenho uma coisa, tipo assim, para passar para vocês, que é tipo, a experiência me trouxe isso. Eu acho que é muito importante eu falar sobre isso. Tomem cuidado com criação de programas nutricionais muito longos. Isso costuma dar ruim. Costuma dar ruim em relação à adesão. Você vai ter mais dificuldade de fazer a venda. Então, o que eu recomendo para as minhas alunas? Eu recomendo que você crie um programa nutricional que dure no máximo 90 dias. No máximo 90 dias. E se esse problema for um problema que precisa de mais tempo,
ou mais consultas para se realizar, você, no final desses 90 dias, faça um próximo nível. É muito importante a gente pensar em ciclos de intervenção, com início, meio e fim. E assim, pela minha experiência, ciclos de intervenções maiores que 90 dias não são legais. Não são legais. Então, trabalhem em níveis. Se você precisar de mais tempo, cria um próximo nível do seu programa, mas não cria um programa gigante, não cria um gigantão, porque isso pode afetar drasticamente a adesão dos pacientes ao programa, tá? Achei muito importante falar disso, porque vai corroborar com o que a gente vai falar sobre a gamificação. Bom, primeiro a gente precisa entender o que é a gamificação, né? A gamificação, ela é o uso de elementos que as pessoas, quando criam jogos, elas usam para manter as pessoas motivadas. A indústria de jogos, ela estuda muito sobre motivação humana. Por quê? Porque eles ganham dinheiro a partir disso. Então, a gamificação, ela tem uma base teórica da teoria da performance, da psicologia, da parte cognitiva. Então, eles estudam muito essa parte da motivação, sabe? Porque para construir um jogo viciante, eles precisam entender o que motiva as pessoas. Então, houve um momento que as pessoas começaram a perceber que elas poderiam usar esses elementos, né, que motivam as pessoas, que coisas em situações, em coisas que não são necessariamente jogos. Por quê? Esses elementos, eles fazem com que as pessoas elas tenham uma relação mais emocional com o objetivo delas. É como se você fizesse mais do que você faria se não tivesse aquele elemento. A gamificação, ela trabalha muito com a motivação extrínseca. Ou seja, eu coloco um ambiente externo e esse ambiente externo vai influenciar a resposta do indivíduo que está ali, tá? Um dos elementos, que é o meu queridinho, que é o que eu mais falo, são as missões. O que é uma missão? Se eu chego para você e eu vou te dar uma missão, eu estou te direcionando de forma focada para executar algo. Foi inclusive o exemplo que eu dei aqui, no caso de uma temática, você criar uma missão para a família. Então, uma missão, ela é, de forma resumida, ela é como se fosse uma meta SMART. O que é uma meta SMART? Eu dou uma meta para a pessoa que ela é específica, que ela tem um passo a passo, né? Eu falo qual que é o passo a passo, o que a pessoa tem que fazer para executar, e no final eu falo qual que é a evidência de realização. Então eu deixo a pessoa me mostrar que ela fez, porque nós, seres humanos, gostamos disso. A gente não gosta só de fazer, a gente gosta de contar pro coleguinha que a gente fez. Somos seres sociais. A gente gosta de reconhecimento. Olha que audiência, Nutri! As estrelinhas. Da minha aí, elas que digam e que lutem com áudio de paciente, com foto. Olha o que eu fiz! É isso aí, é isso aí. As pessoas gostam, elas gostam de ser reconhecidas, elas gostam de saber que elas concluíram. Isso é um motivador, isso é motivação extrínseca. Lembra que eu falei, né? A gamificação, ela trabalha muito com a motivação extrínseca. Ela coloca fatores externos para fazer a pessoa fazer mais do que ela faria, tá? Então, a missão é uma das que eu adoro, tipo, eu uso isso. Eu não consigo ver um programa nutricional sem pensar em missões, porque eu acho que dá muito foco. Por mais que você entregue um plano alimentar, quando você entrega uma missão, você está dando um foco. Você está fazendo um alinhamento de que, tipo assim, olha, pode ser que você não consiga fazer tudo, mas isso aqui, vamos combinar, que é tipo o nosso combinadinho sagrado, que isso aqui você vai se comprometer a fazer? E aí você passa marca-texto, sabe? Você passa marca-texto numa coisa. E isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. E aí, gente, tem uma diferença de missão e desafio, né, Carol? Que a missão, ela tem essa parada toda. Tipo, tem meta, tem passo a passo, tem evidência de realização. Às vezes, uma missão, ela pode durar mais do que um dia. Um desafio é tipo assim, faça isso. Pá. Missão é mais completo, né? Eu tenho uma missão para cumprir, eu tenho um passo a passo para executar. Eu posso ter mais de uma ação dentro de uma missão, entende? Essa é uma. Mais de um dia, né? Ela pode se repetir Sim.
Por exemplo, se você tem a consulta dali 15 dias, pode ser algo que vai ser dia sim, dia não, todo dia, né? Isso aí. Aí, o que que eu gosto de fazer? Depois que eu fui e criei missões, aí vamos incrementar, né? Vamos incrementar. Gente, quem que não gosta de uma recompensa? Quem que não gosta de um presentinho? Quem que não gosta de um mimo, né? Então, assim, você foi e criou uma missão. Ó, a Keila tá pedindo um exemplo de missão. Carol, vamos lá, vamos dar um exemplo de missão aqui para o materno infantil. O que que poderia ser uma missão para as crianças? Vamos lá, vamos supor que você está precisando aproximar o paciente de alguma fruta específica. Você trabalhou com ele na consulta banana, e aí você quer que por uma semana até a próxima consulta, todos os dias ele tenha alguma coisa com a banana. Então, você vai ter que fazer 6 receitas diferentes com banana e dar um. A gente nunca fala sobre comer, né? Forçar a criança a comer, mas aí fazer o cientista da Nutri, por exemplo, observar como essa receita ficou, o cheiro que ela teve, se estava doce ou salgada, e aí você consegue o que a nutricionista quer do lado de cá, né? Que esse paciente vá se abrindo pouco a pouco a provar aquele alimento. E aí, com a missão, você vai fazendo isso, você pode pedir evidência com foto. Eu pensaria assim, como que a gente pode complementar mais aí, Má? É isso aí, essa é a ideia. Aí tem, tipo assim, ficar de forma clara o que que a pessoa precisa fazer, sabe? Tipo, a gente deixar o passo a passo claro. Olha, a Thaís, ela, inclusive, foi minha aluna do M10, ela colocou, por exemplo, aumentar o consumo de água. Então, você sabe que o paciente toma uma quantidade X de água. E aí, você quer aumentar a quantidade de água. E aí, você vai fazer um combinado com ele, ó, sei lá, um copo. Pega... Ah, a criança adora isso. Imagina que você... Nossa, imagina se você pudesse ainda dar um copo legal. É, um copo bem lindo. E aí você vai dar o copo lindo para ele e vai falar, ó, a sua missão até nosso próximo encontro é tomar um copinho desse inteiro durante a manhã e um copinho desse na parte da tarde. Sei lá a quantidade. Mas tá vendo? Tipo, associar, falar a quantidade. É importante ter uma meta, sabe? Tipo assim, por que que é importante ter a meta? Para a pessoa saber que ela venceu. Isso é despertar o efeito vencedor. É a pessoa ter certeza que, olha, eu brilhei nesse negócio aqui. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Que aí vem a parada até de liberação de dopamina, testosterona, que é rodar o efeito vencedor, né? Eu tenho um desafio, ele não era facinho, mas eu me comprometi, eu me engajei e eu fui e executei. E aí eu tenho a sensação de missão cumprida. E aí a gente desperta o efeito vencedor. Então, esse é um exemplo de missão. E aí, pode falar, Carol, pode falar. Não, eu ia falar, eu vi aqui, por exemplo, que colocaram, né? Que a missão é comer, é que passou, subiu aqui, comer verdura. Mas aí a gente poderia ser mais específica, ó, incluir verduras nas refeições. Poderia ser, que verdura é essa? Então você poderia dar 5 exemplos de verduras, ou de Isso, preparação deixar ela nova. escolher. Quanto mais a gente consegue na missão deixar claro o que precisa ser feito, melhor. Porque incluir verduras na refeição pode ser simplesmente colocar lá na mesa. Tá lá, tá incluso, né? Mas é incluir como? É Isso. incluir colocando no prato ainda que não coma. É incluir no meio de uma preparação, né? Que verdura que é, que quantidade que é. Então, tudo isso pode ir dentro da missão. Isso, é isso. E aí, uma vez que a gente fez isso, a gente pode fazer, por exemplo, o paciente, à medida que ele cumpre as missões, ele pode ir acumulando pontos. Então, eu posso fazer ele acumular pontos. Para que eu vou fazer ele acumular pontos? Eu posso criar várias recompensas para ele. Eu posso fazer um esquema, a gente chama isso na gamificação, de economia da gamificação. Tipo, você cria a sua moeda, entendeu? Você vai criar a sua própria economia. E aí, quando ele vai ganhando as moedas da execução, né, do que ele está colocando em prática, ele pode trocar por prêmios. E aí, esses prêmios, mas o que eu vou colocar ali de prêmios? Você vai colocar o que fizer sentido para a sua persona, o que fizer sentido para o público que você atende. Então, assim, procure estudar quais são os personagens favoritos das crianças. Procure identificar o que a criança gosta, o que é motivador para ela, o que ela ficaria feliz ali.
em receber aquelas recompensas, né? Para fazer acontecer. Então aí eu já falei de 3 elementos diferentes. Eu falei da missão, eu falei da pontuação e eu falei da recompensa. Então todos esses são elementos da gamificação, né? E isso tudo gera mais engajamento, isso aumenta o comprometimento, isso aumenta o desejo de fazer algo. Estou vendo ter um monte de aluna, ou do atendimento de impacto, ou do M10 aqui. Estou feliz, maravilhosas. As lutas maternas infantis. Gente, eu tenho que puxar a sardinha, né? Pra mim, eu falo área do coração, né? Mas, você estava falando dos alimentos, sabe que isso, essa questão da motivação extrínseca, né? Eu acredito que a gente tem N formas de trabalhar com as famílias e os pacientes. E às vezes, tem uma leva, assim, da nutrição que fala de que só motivação intrínseca, porque você tem que achar o que está lá dentro. E eu concordo que a gente tem realmente que buscar o que está lá dentro, e a motivação e tudo mais. Eu trabalho com coaching por conta disso, né? Mas essa combinação entre intrínseco e extrínseco, eu acho que é bem cereja Eu acho do a bolo. combinação, ó, perfeita. Eu também sou super a favor de encontrar o interno. É porque assim, gente, a gente não pode ignorar o poder que isso tem. E se isso vai ajudar o seu paciente a executar mais, por que não? Por que não? Me dá um motivo para não. Se vai ajudar a pessoa a fazer mais, se vai ajudar a pessoa a ter resultado, por que não? Sabe? Eu acho que é a gente jogar a nosso favor também, a favor do resultado. Não nosso só, mas do paciente, a favor do resultado. Jogar a favor do resultado. Essa pontuação, né? Eu entendo até o medo, às vezes, do profissional que trabalha com crianças sobre essa pontuação. Porque parece que vai ser uma recompensa pelo comeu. Se você comeu, tá aqui a recompensa. E a gente realmente não faz essa associação. Mas você não precisa associar ao comeu. Não precisa ser assim, uma colherada, uma moedinha. Não é isso. Não tem nada a ver. É tipo assim, tem a ver com as missões e com o compromisso dele com o tratamento dele. Não fazer associação direta com comida, né? Isso assim, sempre, sempre, sempre vão ter várias formas de fazer. E essa parada da recompensa, ela é perigosa em qualquer nicho, não só no materno infantil. Uma coisa que eu falo com as minhas alunas é: não associem recompensa e pontuação à perda de peso, por exemplo. Eu não acho que é legal fazer isso, porque a perda de peso, ele é um produto final. Eu gosto de recompensar e colocar destaque na execução, no comprometimento da pessoa com a palavra dela, com o tratamento dela. Por isso que eu faço isso associado à missão. Porque a missão é a execução de algo. Tem a ver com o comprometimento dela com o tratamento dela. E não necessariamente a um resultado específico. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque quem dita isso de ficar legal ou ruim, somos nós. Quem cria a estrutura da recompensa, quem cria a missão são vocês. Então, tudo depende. Você pode fazer isso de um jeito que vai ser legal e pode fazer de um jeito que não vai ser legal. Então, depende de como que você usa. Exatamente. Eu falei disso até porque eu lembrei de uma situação. A gente tem uma ferramenta que ela é bem assim mesmo, né? É a missão do super ou da princesa e a gente dá lá as ações que eles têm que fazer e eles têm as estrelinhas que ganham. E eu lembro de uma aluna que falou assim, mas não seria ruim a gente ficar recompensando? E aí eu falo, olha, tudo depende de como você usa a estratégia. Se você recompensa, perdeu um quilo a menos na balança, 2 quilos a menos na balança, tá super errado, com toda certeza, né? Agora, uma das ações que tinha que ser feita, das missões, era fazer, por exemplo, 3 dias de atividade física e ter incluído um legume no prato e conseguiu isso, isso sim pode ser recompensado, porque essa foi uma ação que está levando para onde a gente quer, né? Tem todo esse processo aí. Exatamente isso. E aí, para falar, eu tô, né? Tô dando um monte, gente. Apresentam essa live, é um presente, viu? Valoriza. Obrigada, hein? Eu ia falar, valoriza, manda para as amigas, para elas verem. Eu vou deixar essa live salva no Instagram depois, assim permitir. Porque é sempre uma surpresa quando a gente encerra. Olha, a Alice está perguntando, mas o que seria uma recompensa nesse caso? Gente, até um copinho é uma recompensa. Até um adesivo
vira uma recompensa. Depende do que a criança que você atende gosta. Tipo, qualquer coisa pode ser recompensa, depende de quem é o seu público. Até às vezes escolher, eu fazia isso bastante nas escolinhas, sabe? A gente tinha lá o que era, que as turminhas tinham que fazer, e aí a turminha que tinha o maior número de, como se fossem as moedinhas, lá eram as estrelinhas, né? Eles podiam escolher qual era a brincadeira da sexta-feira. Então todo Aí, mundo ia brincar, mas aquela turma escolhia a brincadeira. Então às vezes não é nem algo material necessariamente, né? Mas pode ser um cinema em família, montar cabaninha na sala. A gente pode ir além do que é material e do que é o que tem relação com a comida. Às vezes, estabelecer esses momentos também com a família, eu vejo como recompensas interessantes assim, a se dar. E muitas vezes, no acompanhamento individual, eu vejo que dá pra gente até perguntar pra criança, né? Nossa, eu vi que seria muito legal você ganhar. Eu lembro que uma vez, uma menininha, ela queria, porque queria, sabe aquela fase de celular, com uns 8, 9 aninhos, não tem o celular aham. próprio, mas vivia no celular da mãe, né? Vivia no celular da mãe. Ela queria porque queria ter o celular próprio dela ou usar o da mãe por mais tempo. Aí ela quis trazer isso na hora, né? Aí também tem que ter um jogo de cintura do profissional ali na hora que você pergunta, se você vier a perguntar para a criança o que seria uma recompensa, É para verdade. Nossa, imagina. por isso que eu levantei a bandeira aqui. Dá para perguntar? Dá. Mas aí tem coisas que eu falo que são negociáveis e tem coisas que são inegociáveis. Eu falei, ó, o celular da sua mãe agora não está em negociação nesse momento. Vamos pensar em outras coisas que daria para a gente fazer. Então, só para vocês ficarem atentos que crianças a gente acha que não, mas são espertas. É isso aí. Com certeza. Eu acho que vai além. Esse exemplo que você trouxe, né, de envolver questões familiares, eu acho que é uma recompensa legal porque ajuda até, tipo, a educar, envolve a família no tratamento, tipo, é terapêutico, né? É uma recompensa que é terapêutica, que, tipo, tá ajudando no processo do tratamento. Isso é muito legal. Por aqui funciona bem. E esse envolvimento, até você falou da família, eu lembrei de uma pergunta que fizeram lá na caixinha, que o pessoal falou assim, mas quando, né, eu acho que é a pergunta até da Arce, que está aqui, pensando na parte de introdução alimentar, pensa no bebê, né, tá ali pequenininho, ele ainda não tem tanto disso, não tem uma recompensa que você dá para o bebê, uma missão que você coloca para ele, isso ainda não existe. Mas a gente pode fazer com a mãe nesse caso e com o Com pai. certeza. Aí o foco é a família. Aí o foco é quem tá ali à frente do atendimento. E, gente, isso é poderosíssimo também, tá? Não acha que não é, não? Por quê? Porque isso tudo que a gente tá falando também torna tudo mais didático. Você percebeu como tudo fica mais didático, mais fácil, mais palatável? Que não fica aquele blocão de informação de uma vez, que é como se eu estivesse seguindo um caminho com a pessoa. Então, assim, é interessante usar dessa forma também. Vamos recapitular quais elementos da gamificação que a gente falou? A gente falou de missões, a gente falou de pontuação e a gente falou de recompensa. E como a gente está falando de programa nutricional, eu acho que assim é muito poderoso isso. Dividam o programa nutricional de vocês em fases. Como assim em fases? Imagina que seu programa vai durar 90 dias. Define os temas, sabe? Tipo assim, ó, o que é o tema número 1? A primeira fase a gente vai trabalhar o quê? Aí depois eu vou mudar de fase. Imagina que a primeira fase vão ser os primeiros 30 dias. Então, nos primeiros 30 dias eu vou trabalhar o quê? E eu vou dar um nome para essa fase. Aí depois, os próximos 30, eu vou trabalhar o quê? E aí eu vou dar outro nome, outra fase. E um terceiro nome. Por quê? Lembra que eu falei da importância da progressão? Da pessoa perceber que ela está progredindo? Quando você divide em fases, você tá... Ela... A pessoa... Você tá dando mais clareza. Você tá dando mais clareza. Sabe o que é isso? É o meu celular falando que minha bateria tá acabando. Você tá dando mais clareza de que essa pessoa está evoluindo, sabe? Que ela está progredindo. Então, assim, fases também fazem parte são um elemento da gamificação. Quer ver isso no nosso dia a dia? Série. Série não é dividida em capítulos da série e aí tem as temporadas? Não tem isso. E isso não faz a gente ficar, tipo assim, viciada, querendo ver o próximo.
É isso, é isso. E dá aquela ideia de progresso. Tipo assim, gente, eu comecei, agora eu tenho que ir até o final. Eu tenho que completar as outras fases. Eu tenho que mudar de fase. Então, isso é um elemento que eu adoro também. Que eu adoro também. Eu acho que esse é o combo, tipo, é o combo perfeito. Se vocês implementarem isso, tudo aqui, minha filha, já é um salto de evolução de uso da gamificação, assim. Aí Demais. a Arce tá perguntando, e em grupo? Mesma coisa, gente, não muda nada. Só que vai ter mais pessoas envolvidas ali, não muda nada. Exatamente, dá para trabalhar aí com grupos de crianças aí a partir de 4 anos, eu acho que já dá para trabalhar bem também. Né? Que é uma pergunta que tinha ficado lá na caixinha, que a minha caixinha não apareceu aqui. Mas eu tinha visto, a partir de que idade? Na verdade, você consegue trabalhar com grupos até de crianças menores, mas aí você precisa do apoio dos pais, deles estarem juntos, né? E tudo mais, assim, no local, porque aí as crianças demandam. Mas a partir de 4 anos dá tranquilamente para trabalhar com eles. E gente, ó, eu sei que vocês estão cheias de dúvidas, mas vamos ficando por aqui, porque a Amanda deu aviso ali, ó, da bateria do celular dela, que daqui a pouco acaba, é melhor do que cair. Eu quero que a gente possa encerrar assim com ela, deixando uma mensagem final para as nutris materno-infantis aqui. Quero agradecer demais sua participação, sua disponibilidade de vir contar um pouco aí sobre o programa Foi uma nutricional. honra, Carolzinha. Ainda mais falar com você. De poder ver presencialmente. Oh, meu Deus. Ainda mais falar com você. Sempre bom falar com você. Foi uma honra, adorei. Obrigada, pessoal. Obrigada a todo mundo que está ao vivo aqui. E eu acredito que vocês, se eu tivesse que escolher uma mensagem para falar, eu já falei isso algumas vezes nos meus stories. Eu vou falar e inclusive está escrito numa cartinha que eu mando para as alunas do MTs. Eu acho que a gente tem que se arriscar mais, sabe? A gente tem que se arriscar mais. Eu vejo que, às vezes, eu vejo muito nutricionista com medo. Com medo de tentar, com medo de fazer, com medo, a insegurança, deixa a insegurança tomar conta. E quando a gente fica alimentando, enquanto você está ali alimentando o seu medo, o mundo está perdendo seu talento. O mundo está perdendo tudo de bom que você pode criar, que você pode executar. As famílias, as crianças, elas estão perdendo a oportunidade de serem impactadas pelo seu trabalho. Muitas vezes, quando a gente está oferecendo só consulta individual ali, a gente está tirando da pessoa o comprometimento, que ela poderia estar muito mais comprometida se você estivesse oferecendo um programa completo, porque as pessoas elas se comprometem muito mais. Então, não tenham medo de oferecer o trabalho de vocês. O nosso trabalho muda a vida das pessoas. E se a gente ficar com medo, a gente está, na verdade, deixando de ajudar as pessoas. Não tenham medo, não se desvalorizem, não sintam medo de colocar preço naquilo, porque esse é o seu trabalho, isso é o que você faz, sabe? Você precisa ser reconhecida e precisa ser paga por isso, então não se desvaloriza. É muito importante a gente dar o nosso valor para as pessoas valorizarem a gente também. Então, assim, entre em ação, faça acontecer, não fica pensando muito, não, sabe? Não fica alimentando esse medo, porque isso só traz frustração pra gente. Então, mais ação e menos pensamento. Porque pensamento demais paralisa a gente, sabe? Vai lá e testa, vai lá e faz. Se, tipo, primeiro faz, depois melhora, né? Essa também é a minha frase clássica. Primeiro faz, depois melhora. Não rola de você ficar pensando em 500 mil coisas no mundo perfeito e aí depois você nunca fez o negócio, sabe? Nunca colocou em prática e isso gera muita frustração. Então, vamos lá fazer acontecer. Muita ação, muito movimento. Concordo total. Eu falo aqui bastante, né, do florescer na nutrição materno-infantil e não dá. Se ficar com medo, paralisada, a florzinha não abre, não tem como ajudar famílias. Então, realmente, que vocês possam aí impactar a vida de muitas crianças. Mas muito obrigada. Florzinha, beijo em você. Eu vou deixar Obrigada. vou marcar o arroba da Marcela depois para vocês quiserem conhecerem mais ainda do perfil dela. E é isso. Então, amanhã às 19 estamos por aqui com uma outra convidada também. Bom, gente? Beijinhos por aí. Tchau, tchau. Beijo, Carolzinha. Beijo, meninas. Até a próxima. Até Tchau, mais. tchau.